Eu sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 7º ano do Colégio Emaús. E 7º ano, beleza? Vamos fazer então a correção aí, tá? Na página 170 da síntese, lá na página 170, mais as outras questões que foi disponibilizado aí na nossa videoaula, beleza? Então nós vamos aí para a página 170 do nosso livro. Bom, estamos aqui, questão 4, né? 5, 6, 7 e 8, a síntese e posteriormente voltamos aí para os nossos slides. Vamos lá, questão 4, sobre a dengue. Responda, o que pode ser feito para evitar o aumento dos casos de dengue? Lembram que a gente não ataca principalmente o vírus, né? Vamos atacar, assim, né? Agir no transmissor. Então, a resposta: são necessárias medidas que evitem a proliferação dos mosquitos Aedes aegypti, que é o causador? Não, que é o transmissor. Qual é o papel do Aedes aegypti na transmissão da dengue? O mosquito transmite o vírus que causa a dengue, né? Quando, após ter picado uma pessoa contaminada, pica uma pessoa sadia, infectando-o com o vírus. Então ele só vai repassando, pessoal, tá? Só vai repassando. Não pode confundir, pessoal. Mosquito transmite, vírus causa doença, agente patogênico. Não confundam. 5. Associe as doenças do seu modo de associe as doenças ao seu modo de contaminação. Aí são doenças que a gente já falou: leptospirose, extossomose, amebíase e dengue. Já lembrar aqui, ó, dengue é viral, né? Já ir descartando, extossomose é aquele vermezinho lá, né? Então vamos aí eliminando. Ao picar uma pessoa, o mosquito contamina, transfere. Ao picar uma pessoa, o mosquito contaminado transfere o micro-organismo que causa a doença. Então aí, ó, tá falando de uma doença que tem mosquito. A extossomose é? Leptospirose é? Não. Então aí só sobrou dengue, porque dengue tem um mosquito, né? Então aí, ó, vai a dengue. Próximo, a contaminação se dá pelo contato com a água de enchente e com a lama misturada à urina de rato. Agora é rato. Já deu a dica aqui, ó, para matar, leptospirose. Sobrando aí, ó, só a extossomose e a amebíase. Trabalhando, se divertindo, as pessoas entram em contato com a água de lagoas, que existem larvas que penetram na pele, causando a coceira no local. Lembra do pescador lá? Pois é, extossomose, tá bom? Aquele vermezinho. E por último, por eliminação aí, a amebíase. E os micro-organismos são ingeridos principalmente por água, né? Ingeridos aí, ou alimentos contaminados. 6. Como a febre amarela e a dengue são transmitidas, né? Tranquilo demais. Pelos mosquitos. São seus transmissores. 7. Observar a imagem. O que a imagem se refere? O que o destaque mostra? Este destaquezinho aqui, né? Escreva um pequeno texto sobre o que se pode supor com base neste desenho. Aí tava o cara aí de boa lá, né? Pegando um copinho d'água e botando pra dentro. Só que esse copinho tá cheio essa água tá cheio de algum bichinho aí, algum micro-organismo, cara. Sinto muito, bebeu água contaminada, espero que não seja uma doença muito séria, não é mesmo? Então, o que a gente poderia escrever? Cuidado que a gente tem ao ingerir água, né? Não sabendo da sua procedência, né? Então temos que ter muito cuidado, sabendo que na cidade onde você está tem água tratada, né? Ao saneamento ambiental, pois existem doenças que podem ser veiculadas através da água, não causadas pela água, mas sim transportadas, tá bom? Aí questão 7 aqui, ó, né? Fala aí, ó, a contaminação de água por vermes e outros micro-organismos prejudiciais ao organismo e sobre as formas de prevenção
de doenças relacionadas com a água. Pode beber água, Renan? Não pode beber água, Renan? Claro que pode, só que é muito importante que a gente saiba da procedência mesmo, tá? Ficar muito preocupado com isso, pessoal, porque não é fácil. Questão 8. Algumas pessoas em várias regiões do país começaram a matar primatas, macacos, acreditando que eles eram transmissores da febre amarela. Argumente contra essa atitude, apontando o papel de extrema importância que os macacos desempenham no monitoramento da doença. Para responder essa questão, faça uma pesquisa complementar, além da leitura deste capítulo. Turma, lembram deste textinho aqui, ó? Vocês leram ele? Então, é muito importante para a gente responder essa questão, tá? Vamos voltando aqui, né? Então, olha só a resposta completa. Muita gente acredita que os macacos são transmissores da febre amarela. Como a gente já chegou até aqui, vocês já sabem que a maioria das doenças provocadas por micro-organismos são provocadas por micro-organismos, são agentes patogênicos, né? Então não vai ser um macaco que transmite a doença, não existe um animal vertebrado que transmite doença, pessoal, tá? Pelo contrário, os animais vertebrados, mamíferos, répteis, anfíbios, também sofrem de doenças. Tem espécies de fungos que transmitem doenças para anfíbios. Então eles também sofrem com todo tipo de doença no ambiente deles, tá bom? É claro que na espécie humana é ainda pior, pois nós necessitamos de moradia, né? E muitas das vezes, na maioria das vezes, né, existem pessoas que não têm o mínimo de condições de sobreviver de forma saudável, né, com o saneamento ambiental, aumentando aí o número as chances dessas famílias expostas a essas condições contraírem algum tipo de doença, tá? Voltando à questão então, né, muita gente acha que é o macaco que transmite a febre amarela, né, pelo fato deles aparecerem mortos em locais de manifestação da doença em seres humanos, mas isso é errado, pois os macacos eles são vítimas assim como os seres humanos, e assim como, não no caso da febre amarela, mas outros animais também podem morrer de outros tipos de doenças, tá? O vírus amarílico transmitido pela picada do mosquito contaminado do gênero Aemogagus. Além de não serem responsáveis pela transmissão da doença, os macacos mortos sinalizam os locais de incidência da doença, ajudando as autoridades de saúde a impedir a propagação do vírus para outros locais. Então, olha só, indo no exemplo da região leste, começou a morrer macaco, né? Aí vai o cientista lá e pesquisa por que ele morreu, por termômetro, tá? E ele está sofrendo com a doença, não o causador. Não esquecer disso. Síntese agora, tá? Aí falando um pouquinho sobre saneamento ambiental, né? Observar os esquemas a seguir, representando as situações relacionadas à transmissão de doenças pela água. O que a lupa está mostrando na situação 1? Situação 1 aqui, ó. Captação de água sem tratamento, levando para onde? Diretamente para as residências, né? Então, olha só, uma captação irregular, porque nesse rio pode estar cheio de micro-organismos patogênicos, levando aí esses micro-organismos para as residências, tá? B. O que significa a expressão micro-organismos patogênicos? Que causam doenças. Muito simples, que a gente já falou. Como os micro-organismos patogênicos contaminam a água, né? Eles sobrevivem na água, pessoal, tá? Aí, ó, se a gente for pegar a resposta completa, vai estar aqui, ó, síntese. A C aqui. Eles contaminam a água por meio das fezes que são eliminadas em cursos de água que não passam por tratamento adequado. Então ele sobrevive ali, né? Não há um tratamento, então ele tem condições de sobreviver, dependendo da espécie, até longos períodos. Então a água acaba levando
ele vivo aí contaminando toda a região. Situação 2. Por que que na situação 2 a água não apresenta micro-organismos patogênicos? Olha aqui, ó, uma estação de tratamento de água muito importante, não é mesmo? Então, ó, muito importante porque a água é totalmente tratada, liberando aí para as pessoas utilizarem, né, limpa, potável, sem micro-organismos patogênicos, ou seja, não vão transmitir doenças para a população. Cite algumas doenças transmitidas pela água não tratada. São todas aquelas que a gente já estudou. Diarreia, amebite, giardíase, cólera, né? F. O que podemos fazer para não contrair doenças transmitidas pela água contaminada? Duas coisas para falar com vocês. Primeira coisa, sempre lembrar de saneamento ambiental, mas só que saneamento básico ou ambiental, tá, pessoal? Vocês podem ler essas duas formas, saneamento básico ou saneamento ambiental. São os governantes que tem que fazer. Prefeitura, vereador, presidente, é obrigação deles. Mas a sua de lavar a mão, evitar sair pegando em água que você não sabe da procedência, né? São medidas que evitam aí a transmissão de vários tipos de doença, tá bom? Aí resposta F aqui, ó, tá? Coletar e tratar o esgoto doméstico, aí não é responsabilidade sua. Tratar a água, ferver a água, nós podemos fazer, né? Lavar a verdura, lavar a mão, né? E todos os conceitos básicos de higiene que as nossas mães falam pra gente todos os dias. E ela tá certa, devemos tomar todo cuidado. Bom, finalizamos aí, então a síntese. Voltando aí então para o nosso slide. Aí te perguntava, né, as últimas questões. Qual é o transmissor da febre amarela? É um macaco? Não, é um vírus. Febre amarela também é um vírus. Vamos ver o nome dele rapidamente. Voltando aqui um pouquinho. Febre amarela. Vamos voltar um pouquinho. Aqui é o transmissor, né? Um vírus transmitido por mosquitos, tá bom? Então, é uma doença viral, tá bom? Acho que aqui não tá mostrando o nome do vírus, né? Mas a gente tem sempre que relacionar, né? Uma doença viral provocada por um vírus. Transmitido por quem? Por um mosquito, tá? Que é esse Aenagogus, tá bom? Transmissor. O mosquito transmite. O vírus é um agente patogênico. Doença viral. Qual é o agente causador? Questão 1. Qual que é o transmissor da febre amarela? A 2. Pergunto qual que é o agente causador da febre amarela. Bom, como a gente já viu, agente causador. Quem causa é a mesma coisa aí do que o agente patogênico. São os vírus, tá? É uma doença viral provocada por um vírus. Quem vai transmitir vai ser um mosquito. No caso da febre amarela, muito parecido aí com a dengue também, né? Só que a dengue é outro mosquito e um outro vírus. O mosquito como transmissor e o agente causador da dengue, um vírus. Questão 3. Qual que é a diferença entre a febre amarela urbana e a silvestre? A febre amarela urbana, como o próprio nome já disse, a doença está circulando, o vírus está circulando em uma área urbana. E a silvestre, o vírus circula em um ambiente silvestre, afetando principalmente os macacos da região. Tá? Já respondendo também a questão 4. Pessoal, vocês já viram algum animal aí transmitindo doença? Né? Rato, muita gente acha que rato transmite doença, né? Não, o rato não transmite doença. Quem vai transmitir vai ser alguma bactéria, algum vírus, algum fungo, algum protozoário presente no ambiente. Então, macaco não transmite febre amarela. Nada a ver, tá?
Questão 5 e 6, relacionando a dengue. Fácil também, tá? O transmissor, quem que vai transmitir? Também um mosquito, tá bom? Um invertebrado, mas o causador é um micro-organismo, tá? Um vírus, no caso da dengue, febre amarela, entre outros. A questão 7, 8 e 9 aí também muito interessante, né? Porque para a gente entender de fato o conceito aí entre agente patogênico e doença. Questão 7, estava te pedindo o nome de uma doença e quem que causa, agente causador. 8, uma doença viral e quem que causa. A 7 era uma doença bacteriana e quem que causa. 8, uma doença viral e quem que causa. E o 9 é o nome de uma doença provocada por um protozoário, tá? E o nome dele. Vamos lá, simples. 7, leptospirose, tá? Uma doença bacteriana que afeta os seres humanos, né? É causada por bactérias do gênero Leptospira. A gente já falou sobre ela. A 8, mais fácil possível, né? Quem já não ouviu falar sobre a Covid-19? Uma doença viral provocada aí não só por uma espécie, tá? É por uma família aí chamada de coronavírus, tá? Micro-organismos que geram a doença viral chamada Covid-19. E por último aí, a amebíase, também chamada de disenteria amebiana, é uma doença causada por um protozoário chamado de Entamoeba histólica, tá bom? Fechando aí a nossa correção de hoje, tá? Doença bacteriana, doença viral e doenças provocadas aí por protozoários, tá bom? Lembrando que nem todas elas são veiculadas, né, relacionadas diretamente com a água, tá, pessoal? Algumas são, outras não, tá? Não podemos esquecer disso também. Bom, bons estudos então, até a próxima videoaula. Finalizamos essa parte de doenças virais. Vamos falar agora, né, sobre as defesas do nosso corpo. E lembre-se sempre, juntos no caminho certo.